Mais uma vez desejo um bom dia a todos. Bom dia. Esse bom dia é para você que está assistindo depois, né? Que não está vendo agora ao vivo. Bom dia para você. Que Deus possa abençoar, que Deus possa nos ajudar. Hoje é um assunto que eu entendo ser de muita importância, porque nesse momento que nós estamos vivendo, né, um momento difícil, um momento onde estamos saindo ainda, começando a sair de um isolamento por causa disso que eles chamam aí de pandemia. Então é um momento onde estamos confinados em casa, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas estão preocupadas por causa do seu emprego, por causa de poderem cuidar de suas famílias bem. Então é um momento onde nós ficamos muito ansiosos, é um momento onde ficamos muito preocupados e é muito difícil. É muito difícil a gente encontrar forças para superar, para levantar cada dia de manhã e tocar a nossa vida, sendo que de fato a gente olha ao nosso redor, a gente olha para a sociedade que estamos vivendo e só enxerga problemas e só enxerga dificuldades. Então, a ansiedade é algo que tem tomado conta de muitas pessoas. Eu acho que é impossível alguém dizer que em determinado momento não se sente um pouco ansioso, né? Ansiedade é você lidar com problemas que eles ainda não são reais, né? Ou você está preocupado com coisas que aconteceram, mas o normal da ansiedade é você se preocupar com coisas que estão no futuro, com coisas que ainda não aconteceram, mas que você está com medo que essas coisas possam acontecer. E esse medo ele te paralisa, esse medo ele te deixa triste, ele te deixa incapaz de ter vontade para agir, para fazer alguma coisa. Então a ideia hoje é nós pegarmos esse texto de Mateus capítulo 6, que é um texto que está dentro do Sermão do Monte. Nós vamos usar alguns outros textos para nos auxiliar a entender o que é que esse texto está falando sobre a gente. Mas a ideia é de nós buscarmos compreender o que é que a Bíblia tem para nos dizer com relação a esse assunto, o que é que Jesus está nos ensinando quando ele trata desse assunto, de como nós devemos combater a ansiedade, o que é que nós podemos fazer de fato, de concreto. Eu gostaria muito que não parecesse uma pregação, não é? Quando eu faço as aulas dominicais, eu tenho uma preocupação de tentar fazer com que seja um pouco dinâmico, com que as pessoas comentem, participem, né? Façam mais um bate-papo. Tanto que hoje eu nem tenho anotações aqui para a gente fazer, né? Nós vamos lidar diretamente com o texto e eu quero ir falando algumas coisas sobre o texto, algumas coisas que são importantes para a gente entender. E conforme nós formos passando informações, eu espero que no final eu consiga fechar um ciclo para que fique bem claro a ideia que eu estou tentando passar de como de fato os verdadeiros cristãos podem e devem lidar com a ansiedade e de que forma nós podemos superar isso, né? Então, até para que dê tempo para de repente alguma pessoa mais chegar, vamos fazer uma leitura desse texto que se encontra em Mateus capítulo 6. Eu vou ler do versículo 25 até o 34 e depois nós vamos comentando versículo por versículo e vamos buscar de fato extrair o que é que Jesus está tentando passar para nós aqui. Não está tentando não. O que é que ele está passando para nós e que nós é que temos essa tarefa de nos esforçar em aprender aquilo que ele está falando, né? Então, aqueles que quiserem acompanhar a leitura, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, onde Jesus, no Sermão do Monte, ele nos diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta.
Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Versículo 30. Se Deus a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Muito bem. Eu gosto de usar sempre a versão da NVI, tá? Se de repente você está acompanhando aí com a sua Bíblia e tem algumas palavras que são diferentes. Eu gosto da NVI porque ela traz um linguajar mais atual, né? São palavras que a gente costuma usar no nosso dia a dia, então fica de mais fácil compreensão. Agora a gente vai começar a analisar aqui pedaço por pedaço dessa passagem. Vamos ver o que é que a gente consegue aprender dela. O versículo 25 ele nos diz assim: portanto, eu lhes digo, aqui é Jesus falando conosco, né? Eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Se nós estamos pensando aqui em ansiedade e se nós temos Jesus dizendo para nós, não se preocupem com a sua própria vida, se uma pessoa de fato é discípula de Cristo, se ela é uma seguidora, se ela tem Jesus como o seu Senhor, o que sobra de motivo para a gente se preocupar? Quando nós ouvimos Jesus falando, não se preocupem com a sua própria vida. Olhem a magnitude dessas palavras de Cristo. Olhem como nos falta fé, né? A gente viu que no texto mais para frente ele fala de homens de pequena fé. Olha como nos falta fé quando nós nos tornamos ansiosos, quando nós ficamos preocupados, porque se Jesus nos diz para que nós não nos preocupemos com a própria vida, o que é que sobra para que a gente se preocupe, né? E aí ele vai explicar o que é que ele está dizendo quando ele fala essas palavras, né? Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Então Jesus está deixando muito claro. Não se preocupem com a própria vida, não se preocupem com o corpo, ou seja, não se preocupem com as necessidades básicas de vocês. Um cristão verdadeiro, um cristão fiel, ele não tem que estar ansioso e preocupado quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que beber, porque Deus, ele nos promete, Jesus é muito claro nessas promessas. Ele está prometendo que ele cuidará de nós, né? Então, eu não tenho que me preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber. As necessidades básicas do meu corpo e, consequentemente, as necessidades básicas da minha família, Jesus promete que ele vai cuidar. Deus promete que vai cuidar disso, né? E aí ele usa aqui uma analogia, né, que ele faz com as aves. Olha o que ele diz no versículo 26. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Deus aqui, Jesus ele está nos dizendo, né? Se Deus cuida das aves, por que é que vocês se preocupam? Por que é que vocês ficam ansiosos? Ele diz, não tem vocês muito mais valor do que elas? A gente vai trabalhar isso aqui um pouquinho melhor, mas vamos ler agora o versículo 27. Ó.
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Isso aqui é um ensinamento muito importante que Jesus está trazendo para a gente. Porque ele está ensinando o que é que a nossa preocupação nos ajuda a resolver os nossos problemas. De que adianta eu ficar preocupado, de que adianta eu ficar ansioso, de que adianta eu ficar me descabelando, chorando, triste. No que é que isso ajuda eu a resolver os problemas que eu estou passando, ou os problemas que a minha família está passando, ou os problemas que a sociedade em geral está passando? Por isso que ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, ou seja, quanto mais preocupado você puder ficar, quanto mais desesperado você puder ficar, no que é que isso vai te ajudar a resolver os seus problemas? Você não pode sequer acrescentar 1 hora que seja à sua vida, como você não pode acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça. Não adianta. A ansiedade, a preocupação é algo que não nos ajuda em absolutamente nada. Esse tipo de preocupação é uma preocupação inútil. E aí no versículo 28 ele diz, por que vocês se preocupam com roupas? Agora ele vai fazer uma analogia com flores, né, com os lírios. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E no 30 ele continua, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Por que é que nós nos preocupamos? Agora, tem 2 coisas que eu preciso que a gente pense nesse texto, para que de fato a gente consiga entender o que é que Jesus está dizendo aqui. É que, eu não sei se vocês perceberam, mas diversas vezes aqui aparece no texto Jesus falando, eu vou pegar aqui, por exemplo, o versículo 28, quando ele diz assim, por que vocês se preocupam com roupas? Quem são esses vocês para quem Jesus está dizendo aqui? Para quem que ele está falando essas palavras, né? Para quem é que Jesus está dizendo, não se preocupem? Quem são as pessoas que podem ler essas passagens aqui e tomá-las para si e usá-las para de fato não se preocuparem? Quem são as pessoas que podem olhar para a sua vida, para a sua realidade e saber que Deus está cuidando? Então, uma ideia central aqui, uma ideia muito importante é entender para quem é que Jesus está falando. Quem são as pessoas que não precisam se preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber, ou seja, não precisam se preocupar com as suas necessidades básicas, porque Deus está cuidando dessas pessoas. Esse é um ponto importante que nós precisamos pensar. E um outro ponto que eu quero que a gente procure entender é que quando Jesus fala aqui que Deus cuida das aves e que Deus cuida dos lírios, né? Ou seja, das flores, o que é que as aves, o que é que as flores fazem para que Deus se agrade delas e de fato cuide delas de uma maneira que elas não precisam se preocupar com nada? É porque ele diz, o pássaro não semeia, né, não armazena em celeiros, mas Deus os alimenta. As flores, os lírios, né, eles se vestem de forma esplendorosa. O que é que fazem as flores para que Deus se agrade delas e cuide delas de uma maneira tão impressionante assim, para que elas sejam mais formosas do que o próprio Salomão no auge do seu esplendor, né? Então, se nós não entendermos esses 2 pontos, para quem é que Jesus está falando e o que é de fato que os pássaros e que as flores fazem para que Deus cuide delas, se nós não entendermos isso, a gente não vai conseguir absorver o que precisamos para lutar contra a nossa ansiedade. Versículo 31. Portanto, não se preocupem. De novo, né? Quem é que não deve se preocupar? Quem é que não precisa ficar ansioso e não precisa temer
porque Deus vai sempre ajudar nas situações, por mais difíceis que elas possam surgir. Para quem que Jesus está falando aqui? Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. E aí no versículo 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Eu acho que aqui é interessante a gente realmente parar e começar a se esforçar para entender algumas coisas sobre esse texto, né? Porque Jesus aqui ele está fazendo uma diferenciação entre dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoas são aquelas que não devem se preocupar, porque Deus vai cuidar de todas as necessidades dela. Outro tipo de pessoa aqui Jesus está chamando de pagãos, né? Dizendo que são os pagãos que correm atrás dessas coisas, ou seja, são os pagãos que se preocupam, que correm atrás do que comer, do que beber, do que vestir, toda a sua preocupação gira em torno dessas coisas. Como fazer a diferenciação? Quem são aqueles que não precisam se preocupar e quem são aqueles que Jesus está chamando aqui de pagãos? Para começar a entender isso aqui, eu queria voltar no texto que fala dos pássaros e no texto que fala dos lírios. E aí eu refaço a pergunta de novo. O que é que eles fazem para que Deus se agrade da existência deles a ponto de cuidar deles, né? Versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Ainda que o ser humano tenha muito mais valor do que os pássaros, qual é o valor que esses pássaros têm? Qual é o valor que os lírios ou que as flores, as ervas do campo têm? Por que é que Deus se agrada delas a ponto de cuidar para que nada lhes falte, para que elas tenham as suas necessidades supridas? O que é que um pássaro faz? O que é que uma flor faz? Para que a gente possa entender isso, a gente tem que pensar sempre em Deus como sendo o soberano, como sendo aquele que está acima de tudo, acima de todos. Pensarmos em Deus como sendo o Criador de todas as coisas. Pensarmos em Deus lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz lá que Deus criou os céus e criou a terra. Então, esse Deus criou todo o universo, tudo que existe, todos os planetas, estrelas, galáxias, tudo mais o que existir nesse imenso universo. E Deus criou esse planeta onde nós vivemos e preencheu esse planeta com animais, com plantação, né, com toda a natureza que existe. E Deus é o soberano e é o criador de todas essas coisas. Se nós formos voltando para o passado, cada vez mais distante, nós estamos falando aqui da criação do universo, da criação dos céus e da terra. Se trouxermos isso até para a ciência diz que foi um Big Bang que deu início a tudo que existe. E eu digo que esse Big Bang ele pode ter sido apenas o estalar de Deus, dando início à criação de todas as coisas. E se nós formos pensar nesse momento onde Deus iniciou toda a sua criação, em algum momento, né, que a gente chama de momento, pensando nisso que nós entendemos como sendo tempo, porque Deus está fora disso, né, porque o tempo foi também o próprio Deus que criou. Mas, para usar palavras que a gente possa entender, em algum momento, antes de Deus começar a criar todas as coisas, só havia o próprio Deus. E quando eu falo em Deus, eu estou pensando aqui no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E eles, ou este Deus, era tudo o que existia e de repente ele deu início a todas as coisas criadas, criou os céus, a terra. Talvez antes disso ele tenha criado os anjos e os seres espirituais que habitam aonde ele está. E ele, sendo soberano e o criador de todas as coisas, ele criou todas as coisas com um propósito. Então, tudo que existe tem uma função, tem um objetivo para existir e para ser criado. E aí, voltando à pergunta que eu fiz, o que é que os pássaros e o que é que as flores fazem para que Deus se agrade delas e cuide
delas, dessa maneira com que os pássaros não têm que se preocupar com nada, eles apenas vivem. E é apenas isso o que eles fazem. Tanto os pássaros, como os lírios, como as flores, eles cumprem o propósito para o qual foram criados. É disso que Deus se agrada. Por que é que Deus cuida dos pássaros dessa forma esplendorosa? Porque os pássaros existem e cumprem a vontade de Deus, cumprem o propósito, cumprem a função para a qual eles foram criados. E Deus olha, se agrada e cuida. E é interessante quando ele fala aqui dos lírios, né? No versículo 28, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Se nós pensarmos na efemeridade dessas flores, desses lírios, né, eles crescem, florescem, se tornam esplendorosos, e em pouco tempo eles murcham, secam, e na época aqui do Novo Testamento eles usavam essas flores, né, quando elas secavam, para acender ou para manter acesas suas fogueiras, suas lareiras, né? Ou seja, até em sua morte, essas flores elas cumpriam o propósito de Deus para o qual elas foram criadas. Então, de quem é que Deus cuida? Daqueles que cumprem o propósito para o qual foram criados. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das flores, eles não precisam se preocupar com nada, Deus assiste a todas as necessidades que eles têm. Por quê? Porque eles cumprem o objetivo para o qual foram criados. Se nós trouxermos isso para os seres humanos, para quem Jesus está dizendo essas palavras aqui? Não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupem com o seu próprio corpo, com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Para quem é que Jesus está dizendo essas palavras? Evidentemente, para aquelas pessoas que cumprem o propósito para o qual elas foram criadas. Para as pessoas que cumprem de forma natural o objetivo para o qual elas foram criadas. Porque é isso que os pássaros, os animais e as ervas do campo fazem. Elas cumprem de forma natural o propósito para o qual elas foram criadas. Elas não distorcem a natureza para a qual elas foram criadas. E quando a gente fala aqui em cumprir o propósito natural de Deus, tem diversas coisas que a gente pode pensar. Eu vou citar apenas uma, e com o intuito de, quem sabe, tocar em alguém e que essa pessoa queira conversar sobre isso comigo depois. Mas é, por exemplo, Deus, quando criou todas as coisas, ele criou o homem e criou a mulher. E qual é a forma natural para o ser humano levar a sua vida? É um homem, uma mulher se relacionando e constituindo família. Esta é uma das maneiras de o ser humano, de forma natural, cumprir o seu propósito. Qualquer distorção com relação a isso está saindo desse propósito natural para o qual o ser humano foi criado e, consequentemente, está se afastando cada vez mais de Deus. Então, essa é uma pessoa que precisa se preocupar se Deus, de fato, vai cuidar, vai protegê-la e vai dar todas as necessidades que ela precisa. Mas, evidentemente, isso é um ponto minúsculo na história, né? Porque mesmo um homem e uma mulher que tenham se unido, tenham constituído família, eles podem estar vivendo de uma forma que desagrade a Deus e também podem não estar se encaixando nestas pessoas para quem Jesus está se referindo. Então, não é esse o ponto que vai definir se Deus se agrada de nós ou não e se nós estamos de fato cumprindo o propósito dele, né, de forma natural. E aí eu pergunto, qual é o propósito para o qual Deus criou o ser humano?
Qual é a forma que um ser humano deve viver para cumprir a função, para cumprir o objetivo para o qual ele foi criado? Para que é que nós fomos criados? Para que Deus criou o homem, criou a mulher e disse: multipliquem-se e encham a terra? Qual é o objetivo? Qual é o propósito de Deus? Entendendo isso, nós vamos entender para quem é que Deus está falando, para quem é que Jesus está falando nesse texto aqui. Quem é que não precisa se preocupar com o seu corpo, com a sua vida? E para que a gente entenda isso, eu vou convidar vocês, os que quiserem, a lerem comigo lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vamos ler no último capítulo da Bíblia também, Apocalipse capítulo 22. Eu vou ler o versículo, a partir do versículo 3. Isso aqui mostra qual é o propósito para o qual o ser humano foi criado. De que forma nós cumprimos a nossa função. De que forma nós cumprimos o objetivo de Deus para o qual nós fomos criados. E Apocalipse capítulo 22, versículo 3 nos diz assim: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Meus amigos, meus amados, esse é o propósito para o qual Deus criou os seres humanos. Deus criou o ser humano para que o ser humano esteja na presença dele e permaneça na presença dele por toda a eternidade. É para isso que Deus criou o ser humano. Esta é a forma natural que nós devemos nos preocupar em viver. Nos preocupando em chegarmos lá, na eternidade, na presença de Deus. E é impressionante o que o texto diz aqui no finalzinho, né, que eu li. E eles reinarão para todo o sempre. O propósito para o qual Deus criou o ser humano é algo que nós não conseguimos sequer imaginar. Evidentemente, nós não temos tempo de esmiuçar muitos textos aqui, mas a Bíblia nos ensina claramente que Deus criou todo esse universo com essas proporções infinitas que nós conhecemos para abrigar o ser humano, para que nós pudéssemos existir. E ainda que nós olhemos para essa realidade e a gente encontre tristeza, sofrimento, dor, tudo isso não é o objetivo final para nós. O objetivo final para nós é entrarmos na eternidade, na presença de Deus. É para isso que nós fomos criados. E em Apocalipse capítulo 21, no versículo 4, olha o que a palavra nos diz. Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meus amigos, hoje, na realidade em que nós vivemos, nós ainda derramamos muita lágrima. Nós sim enfrentamos dificuldades, estamos passando por um momento muito difícil. Nós temos que enfrentar a morte, temos que enfrentar tristeza, temos que enfrentar choro, temos que enfrentar a dor. Mas o propósito para o qual nós fomos criados é aquele em que Deus retirará de nós todas essas coisas, todos esses problemas, e nós reinaremos com Ele para todo sempre. É essa esperança que tem que nos motivar. É para essas pessoas que Jesus está falando. Vamos voltar lá para o texto de Mateus, porque nós precisamos pensar em como reconhecer quem são essas pessoas para quem Jesus está dizendo aqui.
Então, como eu disse, nós vamos colhendo informações e vamos tentando fechar um círculo aqui para a gente chegar ao conceito central daquilo que eu acho importante a gente pensar hoje. As pessoas que entrarão no reino de Deus, aqueles que são filhos de Deus, são essas pessoas para quem Jesus está falando aqui que não devem se preocupar, que não precisam se preocupar. Tanto que ele diz aqui para a gente, né, no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha que maravilhosa a mensagem que Deus está passando para nós. Então, quando eu perguntei quem são os pagãos e quem são as pessoas para quem Jesus está dizendo todas essas coisas maravilhosas, é isso que define o que é um pagão. Aquele que se preocupa com essas coisas todos os dias, e aqueles para quem Jesus está dizendo que Deus vai cuidar muito melhor do que ele cuida dos pássaros e muito melhor do que ele cuida das flores. Estes são aqueles que estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus diz que todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas são essas? O que comer, o que vestir, o que beber, ou seja, as necessidades básicas do meu corpo, as necessidades da minha própria vida e, evidentemente, consequentemente, as necessidades dos meus familiares. Como que um cristão verdadeiro pode permitir que a ansiedade tome conta dele, a ponto dele ficar preocupado, a ponto dele cair numa cama, triste, desesperado, sem saber o que fazer? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas que de fato vão ter Deus cuidando o tempo todo das suas necessidades básicas são as pessoas que não estão preocupadas com o que comer, beber ou vestir, mas estão preocupadas em cumprir o propósito de Deus para a sua existência. Buscando todos os dias o reino de Deus e a justiça dele. Como eu disse, esse texto aqui de Mateus capítulo 6, ele está no contexto do Sermão do Monte. Quando nós estávamos estudando sobre oração, eu deixei muito claro, eu tentei deixar muito claro, quem são as pessoas que oram? São as pessoas que de fato fazem parte da família de Deus. Eu falei também, por exemplo, de orar no Espírito, e eu disse, quem são as pessoas que oram no Espírito? E são aquelas pessoas que vivem todos os seus dias no Espírito, ou seja, através do Espírito Santo, buscando as coisas que agradam o Espírito, pensando nas coisas que são espirituais e não nas coisas terrenas. Aqui no Sermão do Monte, Jesus ele está nos ensinando qual é o caráter das pessoas que são filhos de Deus. E ele dá orientações para que a gente procure viver todos os dias de nossas vidas buscando esse caráter aprovado por Deus. Eu queria que a gente desse uma olhada, voltando aqui um pouquinho para Mateus capítulo 5, nos primeiros versículos, onde Jesus nos ensina sobre as bem-aventuranças, né? Sobre os abençoados, sobre aqueles que são felizes. E como eu estou dizendo, Jesus está tratando aqui do caráter daquelas pessoas que são aquelas pessoas que vão entrar no reino de Deus. São aquelas pessoas que vão cumprir o propósito de Deus para terem sido criadas, né? Que vão cumprir o objetivo de Deus, que vão cumprir a função de Deus. E aqui nas bem-aventuranças, Jesus ele nos mostra claramente que a maneira que as pessoas do mundo vivem é totalmente diferente da maneira que as pessoas que vão entrar na presença de Deus vivem. Porque elas se preocupam com outras coisas. Eu acho que voltou, né? Tinha caído aqui o meu sinal, mas parece que voltou. Então aqui em Mateus capítulo 5, quando Jesus ele nos ensina sobre as bem-aventuranças, quem são essa palavra bem-aventuranças aqui, no grego, é uma palavra que ela pode ser traduzida tanto por bem-aventurados, como felizes, como abençoados. E Jesus diz, né, vamos ler rapidamente alguns trechos aqui.
Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus mostra que a preocupação daqueles que são filhos e que vão entrar no reino de Deus é totalmente diferente da preocupação daqueles que são pagãos, né? Quando que uma pessoa que é do mundo, ela vai entender que ser pobre é uma coisa que vai fazer dela feliz, né? Feliz os pobres em espírito, ou felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede. Então Jesus está mostrando que as nossas preocupações, as preocupações daqueles que são filhos de Deus, são totalmente diferentes das preocupações daqueles que são do mundo. E, evidentemente, ele está falando aqui de questões espirituais, não é? Porque como é que a gente vai entender que feliz é uma pessoa que tem fome, feliz é uma pessoa que tem sede? Mas quando ele diz, feliz os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, o que é que ele está dizendo aqui para nós? Quem são os pobres de espírito? Eu estou falando da nossa sociedade que está passando por uma situação difícil. E o que acontece quando nós olhamos para a sociedade? O que acontece quando nós olhamos para o ser humano, para aquilo que nós nos tornamos? O ser humano se tornou um ser hediondo, terrível. Todos nós sabemos que tem pessoas que passam fome nas ruas, crianças, países inteiros com gente morrendo de fome. E o que é que nós fazemos? Qual é a nossa preocupação com essas pessoas? Nós, seres humanos, nos tornamos seres terríveis, corruptos, por causa daquilo que a Bíblia chama de pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos em uma situação que merecemos a condenação de Deus. Todos nós, por causa dos nossos pecados, merecemos ir para o inferno. É terrível essa declaração. E é uma declaração que ninguém, em sã consciência, pode olhar para a sociedade em que a gente vive, para aquilo que nós nos transformamos, e dizer que não é uma preocupação que nós devemos ter. Por isso é que Jesus nos diz aqui, felizes os pobres de espírito, porque eles reconhecem a situação pecaminosa em que se encontram, e reconhecem que merecem ir para o inferno, e que somente através do perdão e do sacrifício de Cristo é que vão poder cumprir o propósito para o qual foram criados e entrarem na presença de Deus. Por isso é que ele diz, bem-aventurados os que choram. Porque quando você reconhece a situação em que você se encontra, não há outra coisa a fazer a não ser chorar. Por entender que você é um pecador, que você é tão ruim quanto todas as outras pessoas, e que você não tem nada o que você possa fazer para agradar a Deus, para viver conforme você deveria. Porque todos nós deveríamos viver exatamente como Jesus viveu. E quem de nós pode dizer que chega perto de conseguir isso? Por isso é que Jesus nos diz, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Se você se entende como pecador, e se você reconhece a condição em que você está, você tem que se entristecer. E aí, bem-aventurados os humildes. Por quê? Porque você reconhecendo a situação em que você está, você vai querer se humilhar diante de Deus, você vai ter humildade de reconhecer que você não pode fazer nada para ser salvo. E aqui eu preciso fazer uma explicação, o que é que nós precisamos fazer para sermos salvos? Porque eu já disse, tenho dito e vou sempre dizer que aqueles que não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador não têm esperança em suas vidas.
Não adianta procurarem aprender a orar, não adianta procurar fugir da ansiedade, porque vocês não estão caminhando com Deus. E de que forma uma pessoa começa a caminhada com Deus? A Bíblia ensina que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ouvir e acreditar no Evangelho. Um pouco do Evangelho é isso que eu estou dizendo aqui. Então, se você é uma pessoa que não tem a esperança real de entrar na presença de Deus, se você é uma pessoa que não se preocupa com Jesus, com os seus ensinamentos, se você é uma pessoa que não congrega, e principalmente se você não é uma pessoa que é batizada, não há outra coisa com a qual você precisa se preocupar. Porque a Bíblia ensina que no momento do batismo é o momento em que o Espírito Santo passa a morar dentro de você, é o momento em que você tem os seus pecados perdoados, os seus pecados lavados, é o momento em que você passa a fazer parte da família de Deus. Então, o primeiro passo é você ouvir este Evangelho que se encontra no Novo Testamento, acreditar neste Evangelho, reconhecer a sua condição de pecador, reconhecer que você merece ir para o inferno por causa dos seus pecados, e aí iniciar o processo para que você faça parte da família de Deus. Você precisa confessar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador e obedecer ao que Ele diz. E a primeira coisa que Ele diz para você fazer é: seja batizado. Ele diz isso, quem crer e for batizado será salvo. Não existe outra maneira, não existe outra forma. A Bíblia ensina que Jesus, na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si os nossos pecados, pagou o preço que nós deveríamos pagar. E fazendo isso, Ele se tornou o nosso Salvador. Mas a Bíblia diz que não é apenas isso que Ele fez. Porque a Bíblia diz: sejam santos como Deus é santo, mas é impossível para mim, como para você, ser santo como Deus é santo. Então Cristo, Ele veio, Ele se fez homem, Ele viveu a vida que você deveria viver de forma plena, perfeita, pura, nunca cometeu um erro, um pecado, um engano. Ele foi o ser humano perfeito. Então, na cruz do Calvário, Ele toma os seus pecados e Ele pega a vida perfeita que Ele teve, os méritos da vida que Ele teve, e Ele doa esses méritos para você. E por isso você pode se tornar uma pessoa aprovada por Deus para poder entrar na presença dEle. E é somente dessa forma que você pode passar a ser filho. Não existe outra maneira. Então você precisa ouvir o Evangelho, você precisa crer, você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, e você precisa passar pelas águas do batismo. E a partir deste momento começa a sua caminhada com Deus. É somente a partir deste momento que você pode olhar para esses textos e se apropriar deles. E entender que você não precisa se preocupar com a sua vida, não precisa se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir. É só a partir deste momento que você consegue orar para Deus e Deus vai ouvir as suas orações. É só a partir deste momento que você pode viver no Espírito, porque só no momento do batismo é que o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Não existe outra forma. Não existe outra maneira. Então, para a gente encerrar, para a gente caminhar para o fim, até porque daqui a pouco nós vamos participar do culto, né? Aqueles que estão participando desses cultos virtuais aos domingos. Então, eu tenho dito que estes textos de Mateus, que falam do Sermão do Monte, é onde Jesus mostra qual é o caráter das pessoas que vão cumprir o propósito de Deus, que é entrarem na presença dele por toda a eternidade. E qual é o caráter dessas pessoas? Como é que essas pessoas vivem? Nós acabamos de ler lá em Mateus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como que as pessoas que estão diariamente buscando o reino de Deus e a sua justiça vivem? Qual é o caráter de uma pessoa que é aprovada por Deus? Qual é o caráter que eu, cristiano, tenho que buscar todos os dias para que eu seja aprovado por Deus, né? Para que o meu caráter seja aprovado? E é a preocupação que você deve ter. Nós devemos andar conforme
Jesus nos ensina também aqui no Sermão do Monte. E aí nós vamos entender que nós faremos parte do reino de Deus, nós seremos consolados, porque nós seremos humildes, porque nossa sede e fome de justiça serão satisfeitas, porque nós seremos misericordiosos, porque nós seremos puros de coração, porque nós seremos chamados filhos de Deus. Somente esses podem se apropriar do que diz Jesus com relação à nossa preocupação pela vida, pelo corpo e pelas nossas necessidades básicas, né? E o versículo 10 de Mateus 5, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E as pessoas que vivem dessa forma precisam saber que vivem de forma diferente do mundo. E o mundo não se agrada disso. E muitos de nós serão perseguidos, mas no próprio Sermão do Monte, Jesus diz que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Para terminarmos, o versículo 34 de Mateus capítulo 6. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus ele trata tanto daquelas questões do nosso dia a dia, aquelas coisas que nós facilmente conseguimos nos preocupar, que é o que comer, o que beber, o que vestir. Mas ele diz também para que a gente não tenha essa ansiedade com relação às coisas que poderão acontecer amanhã. Você está desempregado? Você está enfrentando dificuldades na sua vida? Você tem a preocupação se vai continuar empregado ou não? O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer semana que vem? Jesus está dizendo para nós, não se preocupe com o amanhã. E ele está dizendo isso para quem? Somente para aqueles que são filhos de Deus. Somente para aqueles que passaram por todo esse processo que faz com que a pessoa cumpra o propósito e o objetivo natural para a qual o ser humano foi criado, que é entrar na presença de Deus por toda a eternidade. Se você já passou pelas águas do batismo, se você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, se aproprie desses textos. Esforce em viver todos os dias da sua vida buscando o reino e a justiça, para que Deus acrescente na sua vida as suas necessidades básicas. Não adianta viver correndo atrás dessas coisas, se preocupando. O meu trabalho, o meu emprego, minha roupa, minha comida, minha casa. Quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. São aqueles que não estão cumprindo o propósito de Deus para a vida deles. Mas se você é cristão, se aproprie. Busque essa segurança que Deus nos dá. Pegue essas palavras de Jesus, com as quais nós começamos, versículo 25 de Mateus 6. Portanto, Jesus nos diz, não se preocupem com a sua própria vida. Você não tem motivos para se preocupar. A não ser que você não tenha começado a sua caminhada com Deus. Se você não passou pelas águas do batismo, pode me procurar, pode falar comigo, pode procurar alguém que você confie, que de fato se preocupe com o que Deus nos diz através das suas sagradas escrituras. Não com o que ele acha que seja legal, não com o que ele acha que seja Deus, porque o único Deus verdadeiro que existe é o Deus que nos deixou a sua palavra por escrita. Eu espero que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês aí que estão mais uma vez assistindo essa aula. Como eu disse, eu não gostaria que ficasse parecendo uma pregação, mas sim um estudo. Muito mais coisa poderia ser falada sobre esse assunto, mas eu quis fechar esse círculo, né? Para que, de fato, aquelas pessoas que podem se apropriar dessas palavras se apropriem delas, e usem essas palavras para não caírem em ansiedade, não caírem em depressão. Porque se vocês são filhos de Deus, Deus quer cuidar de vocês. Basta que vocês estejam
preocupados com aquilo que Ele nos ensina a nos preocupar. E que todos nós possamos cumprir o propósito dEle e entrarmos na Sua presença na eternidade, onde não haverá nenhum tipo de tristeza, de nenhum tipo de preocupação, e a nossa alegria será muito maior do que nós somos capazes de imaginar. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez eu peço, se alguém tiver uma ideia do assunto que nós podemos tratar no próximo domingo, me ajudem e mandem esses assuntos. Que Deus abençoe a todos e obrigado mais uma vez por participarem dessas aulas.